Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Vamos agora para a questão 4A, Federal do Paraná 2019, segunda fase. Ela diz o seguinte, ó. Considere o número complexo z igual a 1 meio que multiplica a raiz de 3 mais i. E aí vem a letra A. Calcule o módulo de z e escreva a forma polar de z. Então aqui vamos fazer algumas recordações, né? Se eu tenho um número complexo z e ele está escrito na forma algébrica a mais bi, lembra que o módulo do z ele vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Maravilha? Além disso, lembra também que se eu quiser escrever ele na forma trigonométrica ou na forma polar, tanto faz, eu escrevo como o módulo de z que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Essa daqui é a forma polar ou forma trigonométrica, também assim chamado. Tá? Tu poderia também escrever, tem pessoas aí que usam outra anotação, tá? Que é o cis de θ. Cis de θ. Cis de θ é uma abreviação para cosseno mais i seno. Então, tanto faz. Tu pode escrever assim ou assim. Maravilha? Importante lembrar ainda, o cosseno de θ é igual a A dividido pelo módulo de z, e o seno de θ vai ser B dividido pelo módulo de z. Tá? Então, basicamente, eu acho que é isso aqui que a gente precisa lembrar, né? Se tiver mais alguma coisa, eu falo no meio da resolução. Então, vamos lá. Bom, como que eu calculo o módulo de z? Bom, o módulo de z vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Só cuida do seguinte, ó. Z igual a 1 meio da raiz de 3 mais i. Mais i. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir esse 1 meio aqui para dentro. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de i. Bom, quem que é a parte real? Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais a parte imaginária. Lembra que a parte imaginária é o coeficiente do i, não é? Então, isso aqui vai ficar 1 meio ao quadrado. Aí, agora acabou, né? Porque isso aqui vai dar raiz quadrada. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 ao quadrado é 4. Mais 1 meio ao quadrado é 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então aqui já achei o primeiro valor que ele me pediu, que é o módulo de z. Bom, e como que eu vou escrever agora ele na forma polar? Bom, na forma polar eu vou precisar ter o cosseno de θ e eu vou precisar ter o seno de θ, né? Então eu poderia, por exemplo, vir aqui no plano de Argand-Gauss. Lembra que o eixo x é o eixo real. Então, aqui é o eixo real. E o eixo y é o eixo imaginário. Bom, raiz de 3 sobre 2. Vou botar aqui. Raiz de 3 sobre 2. E o y vale 1 meio. Se eu juntar esses dois pontos, eu tenho o chamado afixo. E aqui é o comprimento do meu módulo, é o comprimento do meu vetor, que é o módulo de z. Aqui está o meu ângulo θ, e aí tu vai reparar que eu tenho um triângulo retângulo. E deste triângulo retângulo eu poderia tirar as relações de seno ou cosseno, ou simplesmente lembrar daqui da direita que eu já botei um resumo para vocês. Bom, então vamos lá. Quem que seria o cosseno de θ? O cosseno de θ é o A dividido pelo módulo. Bom, mas quem que é o A? O A é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 dividido pelo módulo, que é 1. Isso vale raiz de 3 sobre 2. Quem que é o seno de θ? O seno de θ é B sobre o módulo de z. Quem que é o B? É o coeficiente do i. É 1 meio. Então, isso é 1 meio dividido pelo módulo, que é 1. Isso vai dar 1 meio. E aí tem que lembrar o seguinte, ó. Θ vai ser um ângulo aqui, neste caso, está no primeiro quadrante, não é? Então, tu sabe que o θ, ele pertence
ao intervalo de 0 a π², né? Ou seja, o θ está no primeiro quadrante. Bom, qual a angulação do primeiro quadrante que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e o seno vale 1/2? E aí tu vai ter que lembrar que esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Ou, se tu não quiser botar em grau, tu pode colocar em radiano, que é o mais comum. E aí, se tu for colocar em radiano, isso aqui vai valer π sobre 6 radianos. Bom, agora que eu tenho o ângulo e que eu tenho o θ, acabou. Basta juntar todas as informações até agora e eu tenho a forma polar ou trigonométrica. Portanto, o meu z vai ser o módulo é 1, que foi a primeira informação que eu descobri, que multiplica o cosseno de π² mais i seno de π². Ou seja, o meu complexo ele é cosseno de π² mais i, porque uma multiplicação por i não altera, por 1 não altera meu número, né? Mais i vezes o seno de π². Então, uma resposta que tu poderia dar é essa daqui. Cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Ou, outra resposta que tu poderia dar é cis de π sobre 6. Isso aqui também a banca aceitaria, que é a segunda maneira de escrever um complexo. É o módulo, que vale 1, vezes o cis de θ. Cis de θ é uma abreviação de cosseno mais i seno. Portanto, qual que seria o gabarito? Não esquece, módulo de z igual a 1 e aí tanto faz a resposta de cima ou a resposta de baixo. Calcule o módulo igual a 1 e escreva na forma polar ou trigonométrica, cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6 ou z igual a cis de π sobre 6. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo, te espero na questão 4b.